Então aqui explica tudo isso. Contradição do O amor que de é o Deus. céu, o que é o inferno. Então nós temos essa possibilidade, se nós podemos até adentrar o inferno, mas também depois com a nossa força de vontade nós subirmos. Então, esse é o nosso destino. Então é muito interessante isso aqui. O ano que vem nós vamos fazer 150 anos do livro Céu e Inferno. Então vamos fazer uma palestra especial só falando sobre isso. Anjos e demônios. Sabe que Deus fez aqueles arcanjos já com toda a sabedoria? Não, ele criou todos iguais. Todos eles simples e ignorantes. Todos. Ele só se tornou arcanjo porque ele já passou por todas as vicissitudes, todas as reencarnações. Está aqui, ó. E depois, no último livro, ele vai falar sobre a Gênese. Tá certo? A Gênese planetária. Todo aquele sistema do dia, da noite, da lua, da Terra em torno do Sol, e todo esse sistema planetário em cima, rodando como uma espiral dentro da Via Láctea, né? E essa Via Láctea rodando dentro de uma nebulosa, dentro de um outro sistema, as variações da Terra. Então todos os sistemas, todas as coisas que nós se relacionam dentro do nosso planeta é dentro do nosso sistema, do nosso, digamos assim, ciclos. Tudo para nós são ciclos. Então o ciclo, preferencialmente, nós vemos isso dentro dos evangelhos, que são ciclos de 7. Perdoa 7 vezes 7, não é isso? 70 vezes 7, tudo é 7. Então, se você... Por que 7? Porque é a fase da Lua. 7. Nas antiguidades. Então, tudo tem. Você corta o cabelo na Lua cheia. Ou na Lua nova. É na Lua cheia ou na Lua nova? Crescente. Na crescente. Aí, ó. O ciclo menstrual também da mulher tem um prazo do quê? 28 dias, 28. Então, por exemplo, da fase nossa, da adolescência, infância, adulto, por exemplo, até 7 anos, é uma fase, aí você entra na escola e tal. Que será que Das 7 até os 14 anos, 14 anos o que é? Adolescência, ou aborrecência. Então é um será ciclo. que a gestação é 9 foge do parâmetro 7? Mas é semanas, né? Tem alguma coisa de semanas aí também. Acho que é 48 semanas. É alguma coisa de semanas, é que tem 7 no meio. Aí varia, dá uma pequena variação, né? E aí tem o quê? Por causa do ciclo lunar. Porque o ciclo lunar, por exemplo, todo ciclo... Bom, não vamos entrar em detalhe, que isso aí já dá outra aula. Mas tá tudo aqui na Gênesis. Então vocês vejam que a doutrina espírita, ela é bem sugoi, né? Digamos assim, como diz nosso amigo lá. Bem sugoi. Então essa seria a primeira aula. Como nós queremos dar uma adiantada aqui, nós vamos dar uma adiantada bem bacana aqui. O tríplice aspecto, então, a gente vê que todas essas obras básicas aqui, ela tem um tríplice aspecto, que são esse aqui, que é a parte da ciência, da filosofia e da ética e moral, que é a da religiosidade. Não é a religião. Kardec tem nas obras póstumas que ele escreve lá: Espiritismo é uma filosofia de caráter científico de consequências religiosas. Quando ele escreveu religiosas, os espíritos falaram para ele: não coloca a religião aí porque vai dar confusão. Porque sempre deu confusão esse negócio de religião. Mesmo porque o espiritismo ele tem que servir as outras religiões. É diferente. Não é mais uma religião e daí tem outras religiões. O espiritismo, ele como consolador, ele vai ter que ser alguma coisa, uma religião natural, digamos assim, ele tem
Então ele tem que ser uma religião natural, ele não pode ser uma religião determinada, fechada. Ele tem que ser uma religião natural, por isso que é a religião natural, uma religiosidade. Ele vai ter que servir as outras religiões. Então, dentro dessa religião, os espíritos são bem claros nisso. E o Kardec pergunta: o espiritismo vai ser uma crença, e eles falam assim, vai ser uma crença comum a todos. A todos. Todas quem? Todas as religiões. Tudo que nós cremos, por isso que é uma crença, tudo que nós cremos, temos certeza dentro do espiritismo, ele vai servir as outras religiões. Então, por isso que é a maior dificuldade dentro do Brasil, inclusive, o IBGE, catalogar religiões. E deu uma confusão agora, esses tempos atrás, com a Umbanda. Que a Umbanda também, como o Espiritismo, ela não é uma religião, ela é uma crença. Né? Mas na Constituição está bem claro também, não tem erro. Nós temos que respeitar todas as religiões, credos e crenças. É os três. Nós temos que respeitar todas as religiões, credos e crenças, né? Não é ou crenças, e crenças. Então não importa se é religião constituída, não sei o que. Então tem um juiz lá que diz, não interessa. Porque digamos assim, no termo legal de constituição de religião, nós temos que, a religião tem que ter uma teologia, tem que ter um livro sagrado. Só que livro sagrado veio, digamos, na Umbanda, índio, por exemplo, os índios, os caboclos, não vai escrever livro. Né? Então aqueles, digamos assim, os escravos que vieram da África e trouxeram o candomblé e depois teve toda aquela origem, eles não tem livro, porque é oral. Todo conhecimento passa oralmente. O pai passa para o filho passa para o neto e assim diante. Não é um oral, não tem livro sagrado. Então não entra como religião, entra como uma doutrina, uma crença. Tá certo? Então, doutrina nesse aspecto, então filosófico porque não é a verdade. O Espiritismo não é a verdade. Porque por quê? Por que não é a verdade? A filosofia é amor ao saber, é o amor à busca da verdade, amor ao conhecimento. Nós estamos buscando a verdade. Uma verdade que era, digamos assim, no ano 2000, não é a mesma que é agora. O conhecimento que nós tínhamos no ano 2000 não é o mesmo que agora. A gente nota, eu sempre dou exemplo do computador. Você vai comprar um computador do ano 2000, fabricado no ano 2000, ou o computador fabricado no 2014? Qual que você prefere? A tecnologia é diferente. O conhecimento incorporado é diferente. Então, por isso que Kardec fala, todo conhecimento ou alguma coisa dentro do Espiritismo que a ciência venha a modificar, Eu ia perguntar isso. Ele vai modificar junto com a ciência. Pode ser que Está escrito isso, ele fala assim. Por isso que ele fala assim, espíritas. Ele fala de dedo para nós, espíritas. Amai-vos. Um ajudar o outro, amar. E segundo mandamento é nos instruir. Porque nós estamos em busca do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é que nós vamos conhecer a verdade? Isso aqui é verdade? Não. Isso aqui, nós estamos à busca da verdade. É o que temos até o momento, que temos para É o hoje. que temos até o momento. Isso pode mudar amanhã. E o Consolador Prometido? O Consolador Prometido é Jesus. Antes de subir aos céus, ele falou, eu vou mandar o Consolador Prometido. Ele vai relembrar, porque ele sabia que nós ia esquecer. Você vai relembrar tudo que eu falei. Aí nós vamos ter que relembrar do Evangelho, tem do céu e do inferno,
todos eles aqui têm a parte religiosa, relembrando. Então, é uma coisa interessante porque a mediunidade, então já estamos falando aqui dos médiuns, a partir do livro dos médiuns começa a ser mediunidade com Jesus. É um divisor de águas, como Jesus. No tempo, na escola a gente aprende tudo que é antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim na escola? É o divisor de águas. É um divisor de tempo. Então, o que era antes de Cristo e o que era depois de Cristo. E Cristo também, aqui dentro da mediunidade, se torna também um divisor. Porque depois do livro dos médiuns, toda a mediunidade, toda a comunicação com o mundo espiritual é com Jesus. Então fica bem claro assim, falar que o Espiritismo é uma coisa assim que não é de Deus, ou que não tem Jesus no coração, isso é inconcebível, que não se pode ter o Espiritismo sem Jesus. Porque é um divisor de água. Tudo que você sabe sobre mediunidade, antes e depois do livro dos médiuns, é sem Jesus e com Jesus. Está bem claro? E depois nós vamos ver o quê? Então, o Consolador Prometido. Veio o quê? O Espiritismo. O Espiritismo. O Espiritismo, então, é a terceira revelação, é o Consolador Prometido. E ele vai ser, aqui, interessante aqui, porque no nosso curso, ele fez da seguinte maneira. Ele primeiro explicou o que é movimento espírita e depois explicou o que é a casa, o centro espírita. Tá certo? Mas isso aqui nós vamos deixar nos slides. Senão não vai dar tempo para nós, ok? Vamos lá então. Então, nós vamos ter aqui então, agora vamos ver aqui o meu controle. Aqui então, minha gente, nós vamos ver então as obras básicas, o aspecto tríplice, Consolador Prometido, o movimento e o centro espírita. Eu deixei aqui um pouquinho maior, que nós vamos ter um bate-papo direto aqui nas nossas imagens, tá? Então, os livros. Errado aqui, mas aqui nós temos um recurso aqui. É aquilo lá que nós vimos, né? As obras básicas, cronologicamente é assim: Livro dos Espíritos, em 1857, certo? Livro dos Médiuns, logo em seguida, em 61, logo em seguida, assim, na primeira quinzena de janeiro. Já o terceiro, daí já a primeira edição, essa aqui, tá? Porque a gente tem a primeira edição, na terceira edição, a primeira edição, na realidade, não é imitação do Evangelho, certo? Então, em 64, O Céu e o Inferno foi lançado em agosto de 65. Então, esse ano nós comemoramos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo em seguida, ele lançou em abril o Evangelho. Já no outro ano, ele já lançou então o Céu e o Inferno, que o ano que vem nós comemoraremos então os 150 anos, certo? E aqui nós temos aqui a Gênese. A Gênese demorou um pouquinho mais, né? Em 64, 65 já fez o Céu e o Inferno. Ele lançou em 68, então, a Gênese, tá certo? Vocês receberam aí, tem todo o conteúdo que tem nesses livros aí, nas folhas. Então, lá em casa, vamos... Certo? Muito bem. Bom, filosofia espiritualista. Isso daqui está no Livro dos Espíritos. Então, é uma filosofia espiritualista.
Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isso está inserido na codificação, no livro do Pentateuco Espírita, que a gente chama, certo? Então, agora nós vamos passar para outra aulinha, que é o tríplice aspecto. Então, nós temos aqui o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então é uma ciência. Nós temos a matemática que trata sobre todos os estudos da matemática. Nós temos a medicina que trata sobre todos os assuntos sobre a medicina. Agora, se você quiser saber sobre a natureza, sobre o espírito, a relação que tem os espíritos com o mundo corporal, você vai procurar uma ciência chamada Espiritismo. Não vai procurar a astronomia, ou a medicina, ou a matemática. Isso aí ajuda, uma ciência ajuda a outra. Então ela é uma ciência nova. Em vista disso, constituída a doutrina espírita de um sistema de princípios, então princípios filosóficos, éticos, de comprovação científica, apresenta 3 notórios aspectos: o filosófico, o científico e o religioso. Tem entendido isso? Das experiências do indivíduo da Terra nos campos da ciência, da filosofia e da religião. Tirar qualquer aspecto do espiritismo seria mutilar o processo do conhecimento. A ciência das mãos à filosofia. Tirar qualquer aspecto do espiritismo seria mutilar o processo do conhecimento. A ciência das mãos à filosofia. Estou testando isso daqui, eu estou me batendo um pouco, mas. Aqui das mãos à religião. Por exemplo, a Gênese é um livro de ciência. É aí, ó. Aí. Consigo. Esta aqui é a esposa de Herculano Pires. Filosofia e religião. Quem explica isso muito bem é José Herculano Pires, num livro magnífico, O Espírito e o Tempo. Ele diz, como um mestre em filosofia formado pela USP e fundador da filosofia de Araraquara: o Espiritismo tem, como diz Emmanuel, um tríplice aspecto, porque o Espiritismo é o resultado do processo do conhecimento, ou seja, das nossas experiências, das experiências do indivíduo da Terra, nos campos da ciência, da filosofia e da religião. Tirar qualquer aspecto do espiritismo seria mutilar o processo do conhecimento. A ciência das mãos à filosofia que das mãos à religião. Por exemplo, a Gênese é um livro de ciência, mas é também um livro filosófico e religioso. A Gênese apresenta os fenômenos estudados por Kardec no livro dos médiuns, os fenômenos mediúnicos. Mas o estudo desses fenômenos se abre para uma mudança de comportamento. Existe uma nova posição do indivíduo na vida, e isso é filosofia. E essa mudança de comportamento se projeta no religare, nas luzes do universo. Arranca o indivíduo da Terra e o lança numa dimensão maior, com o que abre sua mente para a compreensão dessa dilatação do universo, hoje já apresentada pela física quântica.
Tirar a religião do espiritismo seria o espiritismo ateu. E que nome daríamos ao estudo de Deus? A interexistência. Toda essa projeção, dicionário filosófico, Lalande, religião é o religar. Agora, nós confundimos as religiões com rituais, mas a verdadeira religião, Herculano Pires explica também em Agonia das Religiões, e o querido Caio Pachuter, na introdução ao livro Ensinamentos e Parábolas de Jesus, essa abertura maior que faz de um homem pequeno, de um homem com uma visão setorial, de uma visão regional, o indivíduo universal, que se compreende como uma luz que se projeta por todo o universo, mesmo porque na casa do meu pai há muitas moradas. Não vamos ficar fechadinhos no quintalzinho do planeta Terra. O Pequeno Príncipe Saint-Exupéry, que apresenta cada indivíduo focado só na sua vidinha pequena e faz o convite ao Pequeno Príncipe para nos transportarmos para regiões luminosas. O homem da Terra confundiu e achou que o convite era para se entregar aos prazeres instintivos, aos prazeres biológicos, ao tentar ser feliz a qualquer preço. E encontrou um vazio tão grande, como diz Jung, que se entregou à bebida e às drogas, porque só se é feliz projetando na luz, alimentando de luz. E a casa espírita tem os recursos: a prece, o passe, a desobsessão